Graça e paz, queridos, boa noite, espero que vocês estejam bem. Estamos aí para mais uma aula do panorama bíblico do Novo Testamento. Passamos por todo o Antigo Testamento e agora nós estamos finalizando o Evangelho. Os 4 evangelhos, passamos pelos 3 sinóticos e agora nós vamos entrar no Evangelho universal. É uma palavra poderosa em Deus. Espero que traga edificação para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esta noite de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, obedecer a tua palavra, Deus. Ministra o nosso coração nesta noite, abre o nosso entendimento. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, trazendo graça, trazendo revelação das tuas escrituras, trazendo entendimento da tua palavra, Deus. Que a nossa mente seja renovada e transformada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Pai. Nós oramos também pela cidade, Senhor Deus, de Araraquara, nesta hora, pelos nossos irmãos em Cristo, Deus, que estão acometidos de alguma enfermidade. Ó Deus amado, nós declaramos a restauração do corpo, Deus, da vida de cada um, que essas vidas sejam regeneradas pelo poder do nome de Jesus, ó Deus. Que o Pai amado, o Senhor, traga a saúde perfeita sobre a vida da tua igreja, Deus, nesta hora. E, ó Deus, nós declaramos e cremos que o sangue de Cristo já está sobre a vida de cada um e que o Senhor possa trazer, ó Deus, em nome de Jesus, a restituição da sua saúde. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, porque a tua palavra diz que é o Senhor que cura, o Senhor é que sara, o Senhor é que liberta, o Senhor é que restaura, Pai. O Senhor é o retentor de todo o poder, o Senhor é o Todo-Poderoso. E nós oramos crendo no Senhor e na força do teu poder, ó Deus. Que essa noite seja uma noite de paz, de alegria, de regozijo de ter chegado até aqui, Senhor Deus, neste panorama, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, graça e paz. É um privilégio estar com os irmãos, as irmãs, né? Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vinda Beatriz, Vanderleia, o Cláudio e a Eliana. Sejam muito bem-vindos e louva a Deus pela fidelidade aí dos irmãos, né? E das irmãs estarem aí junto. Então chegamos no ápice aí da forma mais teológica, né, possível, esse livro de João. Então o livro de João é um livro espetacular. Se você se deter a todos esses detalhes, tem muita coisa abençoada, tem muita revelação de Deus, é carregado de teologia, tem muitas informações ricas aqui que nós queremos passar num tempo hábil aí para vocês e que vocês sejam edificados aí por esse conhecimento. A Mazília, seja muito bem-vinda, graça e paz. Então, queridos, nós colocamos este nome aí, né? A fé em Jesus como Filho de Deus nos dá a vida. Então, se nós vimos Mateus falando para os judeus que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, nós encontramos também Marcos falando que Jesus é o servo sofredor lá de Isaías e que veio trazer salvação. E nós encontramos também Lucas, o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito, que trouxe salvação ao perdido, veio buscar e salvar o perdido. E nós chegamos agora, pela graça de Deus, no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele já traz Jesus, apresenta Jesus como Deus, como Filho de Deus. E aquele que tem fé na vida de Cristo
na vida de Jesus como o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Então, se a pessoa tem essa fé, carrega essa fé dentro dela, ela também vai ser recompensada com essa vida. E que vida é essa? Uma vida terrena também, duas perspectivas, né, que a gente pode dizer. A primeira é uma vida terrena abundante, uma vida feliz, uma vida regozijante, alegre, cheia de justiça, cheia de paz e alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus manifestado sobre as nossas vidas, não no sistema, mas na nossa vida, e também a vida eterna, que aquela primícia da ressurreição que foi Cristo, agora nós temos em Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira consideração que nós poderíamos falar, né? Então, desse tema aí, apresentando Jesus, o apóstolo, o discípulo amado, né? João apresentando. Então, ele foi o escritor principal. Todos os evangelhos, se você observar, tanto Mateus, Marcos, Lucas e agora João, são livros anônimos. O que quer dizer isso? São livros que não têm essa sua assinatura, dizendo que foi ele que escreveu. Então, os seus leitores, os seus remetentes, já vinham essa absorção de quando chegasse esses escritos, já sabia quem estava sendo o remetente. Então, no caso, já era uma informação que eles já possuíam. Então, acredito eu que eles não tinham essa necessidade de escrever quem que era. Então, por isso que eles escreveu. Por exemplo, diferente de Romanos, a carta de Romanos, ela é diferente no sentido do quê? Que ele coloca, porque, segundo os historiadores, Paulo não chegou a ir até Roma nessa igreja lá em Roma. Ele fundou outras igrejas, mas lá em Roma não. Então, mas a tradição judaica já nos respalda nesse sentido, que João é o autor, o escritor aqui do evangelho que leva o seu nome. Então, provavelmente, João, um dos 12 discípulos, filho de Zebedeu. Como que nós sabemos disso? Rose, graça e paz, é a família aí, seja muito bem-vinda. Então, João, o filho de Zebedeu, que está lá em Marcos 1, 19 e 20, fala dessa pessoa, desse evangelista aí, desse um dos 12 discípulos que Jesus, no seu segundo ano de ministério, chama João também. E eles andavam meio juntos, né? Era um dos 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Luzia também, graça e paz, seja bem-vinda. Então, Pedro, Tiago e João são um dos 3 mais íntimos. Porém, além disso, Jesus tinha um que era mais íntimo ainda, que era João, aquele que inclinava, né, a sua cabeça aí no ombro de Jesus, aquele que estava sempre presente. Então, João é uma pessoa diferente. Por que diferente? Nesse sentido. Foi uma forma que Deus escolheu e sustentou a vida dele com um propósito. Lá em Gálatas, Paulo fala que ele e Pedro eram como colunas da igreja. Então, depois daquele ministério ali em Jerusalém, na Galiléia e toda aquela região que nós já falamos nos outros livros do ministério de Jesus, provavelmente a tradição diz que ele foi morar na Ásia Menor, na cidade de Éfeso ou naquela região. Então, os historiadores apontam que lá foi a localidade que João estabeleceu lá o seu ministério, né? Dentro da cidade de Éfeso. Então, João também não escreveu só esse livro, ele escreveu mais 3 cartas, primeira e segunda e terceira carta de João, que é lá no finalzinho, já próximo de Apocalipse, e também o livro, né, majestoso, revelador dos últimos dias, que é Apocalipse. Então ele escreveu 5
cinco endereços aí, né? A primeira, a segunda e a terceira carta, o Evangelho de João e também Apocalipse. Dami, graça e paz, seja muito bem-vinda, querida. Feliz de ver você. Alunos fiéis, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro disso daqui, nós sabemos essa informação a respeito de João. E João depois, mais para frente, que nós vamos ver mais detalhes nas outras cartas, principalmente em Apocalipse, que ele depois, uma certa idade, ele foi levado como prisioneiro e ficou lá na ilha de Patmos, que é lá no sudoeste, olhando no mapa, né, daquela região lá da Ásia Menor. Então lá ele ficou até um certo tempo e, segundo algumas fontes, diz que ele morreu com 98 anos lá voltando para Éfeso, né? Ele já tinha sido liberto e voltou para Éfeso. Então João é esse personagem aqui que nós estamos identificando. Ele que foi o escritor. E ele também é dito ali pelo próprio livro de João. A Valdirene, graça e paz, Val, seja muito bem-vinda. Então, ele diz que ele é a testemunha ocular. Lembra quando nós estudamos o livro de Lucas, quando falamos que já existia outras narrativas, já existia outros comentários, né? Que já havia feito esses livros já existiam, né? Esses pergaminhos com todas essas informações sobre a vida de Jesus já estavam circulando, né, dentro das comunidades. E João ele aparece mais para frente. Mas aqui ele também é dito no capítulo 19, versículo 35, como testemunha ocular. Fala em terceira pessoa lá em João capítulo 21, 24 e 1 e 14, quando ele fala vimos, né? Porque ele estava presente. Além de ser testemunha ocular ali, vendo, né? Ele era um dos 12 que andava sempre com ele. Luiz Carlos, graça e paz, irmão. Seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Então, João é isso. João é essa pessoa, é esse discípulo amado. Porque muitas pessoas, né? Quando nós falamos do livro de João, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Escreva aí que eu quero ver. Quando você fala de João, do Evangelho de João, da pessoa de João, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Escreva aí, se você puder. Escreva aí que nós vamos falando enquanto estamos aí, né? Dizendo isso. E aí nós vamos identificar qual que é o propósito, porque as pessoas sempre desejam, e é um dos livros mais lidos, o livro de João, na Bíblia. Então a maioria das pessoas, eu aprendi assim, né, como a Vanderleia está colocando aí, né, amor, justamente. Então quando se fala de João, fala do discípulo amado e fala de amor. Lá no final da sua vida, ele fala sempre disso, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sempre essa menção, né? E estudando a respeito desse autor, a gente vê essa identificação da palavra amor com a sua própria vida. E ele absorveu isso. Então, nós vamos... Tem muita coisa para falar, a gente vai adiantar aqui, né? Então, dentro disso, o que ele escreveu? Ele escreveu esse livro, né? Ele escreveu esse livro contendo aí uma boa parte da história, né? Do ministério particular e o ministério público também de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, se você puder, em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Jesus o Salvador, amor. Vamos ficar com a palavra amor. Eu sei que tem muitas considerações, né? Que cada um pensa aí, que vai lembrando, e é bíblico, existe na Bíblia, mas a primeira palavra que nós vamos nos remeter sempre vai ser amor, né? Então, João, capítulo 20. Valdelei, graça e paz, seja muito bem-vinda, irmã. Então, João, capítulo 20,
os dois últimos versículos de João, capítulo 20, o versículo 30 e 31, ele tem ali um subtítulo, pelo menos aqui nessa Bíblia, né? A Bíblia da minha esposa, viu? Por isso que é dessa cor. Mas é o versículo 30 e 31, tem um subtítulo dizendo que o objetivo deste evangelho. O objetivo, qual o propósito deste evangelho? Então nós vamos entrar aqui nos versículos principais de João. Então está dizendo o quê? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Tenham vida em seu nome. Então aqui ele está falando do quê? Todo o propósito desse livro. Aí nós vamos entrando em algumas particularidades do que ele escreveu, né? Primeiro, dentro desse versículo, nós observamos o quê? 3 palavras importantes aqui dentro desse versículo. Quais são? Primeiro, sinais. Segundo, os que creem, né? No caso, a fé. E também a vida. Então, tem 3 pontos aqui muito importantes que nós podemos destacar dentro desse livro, desses 2 versículos. Os sinais, porque na primeira parte do Evangelho, vamos já adiantar esse ponto, o Evangelho, o livro todo de João, os 21 capítulos, é dividido em 2 partes. O primeiro, o ministério público de Jesus. Se você observar, o escritor João, ele não está interessado em genealogia, não está interessado no Sermão do Monte, ele não está interessado nessas particularidades que nós encontramos nos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque já estavam escritos e já estavam circulando. Então João, a proposta de João, o propósito de João foi escrever um evangelho com informações novas, que os discípulos e principalmente a região que João estava morando, eles iam receber essa informação nova dos milagres e tudo mais. Então esses sinais que nós encontramos em João, transformação da água em vinho, cura de um filho de um nobre, cura de um homem paralítico, alimentação dos 5.000, andando sobre as águas, cura do cego e ressurreição de Lázaro. Todos esses efeitos, todos esses acontecimentos estão além da capacidade humana. Então, Jesus operou dentro da incapacidade humana. Então, para mostrar o quê? O poder que ele tinha e o poder de quem ele recebeu, que foi o nosso Pai, né? Então, Deus. Então, ele que recebeu isso daí. Então, com isso, esses 7 pontos aí que ele traz, 7 milagres somente, né? E a maioria deles não está escrito nos outros evangelhos. Então, o primeiro ponto dentro disso. O segundo é creiam. Então, essa fé. Então, essa fé é mencionada 98 vezes. Creiam é mencionado 98 vezes nos 21 capítulos do Evangelho de João. Então, olha só como que essa palavra é importante para todo o contexto que ele estava falando. Ele significa o que crer? Né, ter essa fé significa entrega completa do indivíduo a Cristo. Então a nossa completa entrega, a nossa total confiança em Jesus. Então João define a fé em Cristo como recebê-lo. Lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa fé, mais uma vez, né? Então, essa fé em Cristo é como recebê-lo e tornando parte da sua vida
pessoal, né? Então a vida pessoal de cada indivíduo dessa forma de receber essa palavra. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai perguntando aí, que assim a gente depois dá uma interagida aí com vocês, tá bom? Para só o Kleber não ficar falando. E o conceito também, por sinais, as provas de poder da pessoa de Jesus, o crente avançava logicamente para uma fé firme e sã. Então ele não estava interessado, João não estava interessado em que as pessoas tivessem uma fé cega. E Jesus também, por sua vez. Ele queria que fosse uma fé racional, uma fé pensante, uma fé decidida. Não uma fé cega, não. Tá, é isso aí mesmo. Não, se Jesus está falando, não. É olhando lá para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, baseando todo esse conceito e os sinais e as coisas que estavam acontecendo para depositar toda a sua fé na direção do nosso Salvador. Amém? Então esse é o segundo ponto dentro desses 2 versículos aqui que nós estamos vendo. E o terceiro é a vida. Essa vida que que Deus nos escolheu e nós aceitamos, estamos nos desenvolvendo essa salvação, né, no ponto de vista aí de você correr essa carreira cristã, essa carreira da fé. Então essa corrida, né, na direção do alvo, que é o Salvador, olhando para Jesus e olhando para a ressurreição dos mortos também. Então a vida, né, ela traz esse significado. Então a soma total de tudo que é concedido ao crente na salvação. E a mais alta experiência de que a vida humana, né, pode ter. Então lá em João, capítulo 17, versículo 3, se você estiver anotando, anote aí que eu vou lendo aqui para os irmãos, tá? João 17, versículo 3 diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Na oração sacerdotal, né? Então aqui ele está falando o quê? Que a vida eterna consiste nisso, que Deus, né? Vamos ler de novo. Que Deus é o único e verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então sempre essa lógica aqui, que essa oração que provavelmente João estava bem do lado, bem encostado de Jesus quando ele fez isso, mas foi um tempo muito distante que ele escreveu, relatou esses detalhes e virou este livro que hoje nós temos acesso. Mas é dessa forma que nós encontramos essa vida e essa vida eterna. Então a vida, segundo João, abrange uma índole amável. Entende? Olha que Matthew Tenney diz, né, um teólogo aí. Ele diz que essa vida, segundo João, abrange uma índole amável. Mais uma vez, o amor aí presente. Uma nova consciência, ação recíproca com o ambiente de desenvolvimento constante. Então, sempre em desenvolvimento, né? Então, isso é muito interessante para que a gente possa entender esses detalhes, esses arranjos aí. Então, essas são as 3 palavrinhas aí importantíssimas que somam todos esses 21 capítulos, só esses 2 versículos de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Então são sinais, que é a revelação de Deus, que está provando ali que ele também é o Filho de Deus. A fé, que é a reação que eles estão preparados para frutificar, para produzir, para multiplicar essa informação, né, da revelação de Deus. E a vida, que é o resultado que a fé carrega, né, que a fé traz para as pessoas. Ok? Tudo bem até aí? Então esse é o objetivo. O que João escreveu? Então é isso que nós estamos falando até agora. Quando que ele escreveu? Em meados da década de 90, né, do primeiro século, não 90 agora, né, 30 anos atrás, mas lá do primeiro século, na década de 90. Alguns historiadores apontam 85, outros falam 90, então essa média aí.
Então ali é importante, porque veja bem, se ele viveu muito jovem o ministério de Jesus, né, vamos dizer aí que eles têm cerca aí de, não sei, 17 anos. Quantos anos será que João tinha quando escreveu o Apocalipse? Então ele diz mais ou menos isso, cerca de 90 anos, tá? A pergunta da Eliana, né? Lá ele era bem já de idade, e segundo os historiadores, como eu disse, depois desse período da prisão, onde ele escreveu Apocalipse, ele foi e acabou falecendo com 98 anos lá na cidade de Éfeso, ou próximo daquela região. Tá? Então, como que as pessoas sabem disso? Como que os historiadores sabem disso? Aproveitando esse gancho aí que a Eliana e o Cláudio estão perguntando, é importante dizer que existia um personagem na história patrística, né? Já dos primeiros séculos depois de Cristo, no século II, então no ano 177 aproximadamente, que se chamava Irineu. E Irineu traz essas informações. Então, uns históricos muito antigos, quase o mesmo tempo da nossa Bíblia. Então, com essa informação, o que eles sabem? Eles sabem que Irineu era discípulo de João? Não, não era discípulo. Ele era discípulo de Policarpo. Então, esse Policarpo, deixa eu ver aqui se eu falei o nome do cabra certo. Né? Eu escrevi em algum lugar. É tanta informação, né, que às vezes a gente acaba dando uma voada. Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Policarpo, tá certo, Policarpo. Então, que já é o segundo ponto que nós vamos entrar, né? Então, esse Policarpo, ele era discípulo direto de João. Então, vamos dizer que Irineu era a segunda geração, né, de João. Então, existia Jesus, João, Policarpo e Irineu. Então a quarta, né? Então a quarta geração, mais ou menos assim. Então por isso que tem essas informações, se você pesquisar extra a Bíblia não fala a respeito disso, é importante dizer, mas as histórias que aconteceram, principalmente próximo da Bíblia, nós temos essas informações. Paulina está chegando, graça e paz, seja bem-vinda. Então, dito isso, quando que João escreveu o livro? Então ele escreveu em meados da década de 90, né? Então 85 e próximo a isso. E foi no Império Domiciano. Então esse imperador Domiciano, que ele foi imperador de Roma e todo aquele império, né? De 81 a 96 depois de Cristo, ele trouxe essa informação, né? Trouxe esses relatos. Então foi ele que colocou: Rafael, graça e paz, seja bem-vindo. Orando por você aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Então ele vai sair, né? Ele sai da prisão já próximo, na transição de outro governo. Nerva, o outro imperador que entra, e aí ele consegue um exílio, né? Sai da prisão e vai lá para sua casa, na cidade de Éfeso. Então, queridos, nós temos essas informações, né? Foi por isso que sabemos aproximadamente a idade de João, por conta dos imperadores. Na história secular existe toda a tabelinha lá que a gente também encontra. Onde foi escrito? Uma linha teológica pouco provável, fala-se que João escreveu na Sírio-Palestina, né? Aquela região da Síria e a Palestina, que é um conjunto tudo, porque o imperador dominava todo o território. Ou na Galileia também. Mas a forma majoritária que os historiadores apontam é que ele escreveu em Éfeso, como nós já falamos, né? Principalmente depois da guerra, né? Da Palestina após a sua guerra em 66 ou 73. Então a maioria dos historiadores apontam essa data, esse local que ele escreveu. Então pelos escritos de Irineu, que eu falei, né, 177 depois de Cristo, que Irineu, discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo de João. OK?
Então, onde foi escrito, nós temos essas informações também muito enriquecedores, por sua vez, para que a gente possa imaginar. Porque você imagina, João era muito novo. João e Tiago eram irmãos, filhos de Zebedeu, no início do ministério de Jesus. Eles eram chamados de filhos do trovão, lembra? E a sua mãe queria falar qual que era o lugar mais importante para os filhos, à direita ou à esquerda, né? Quando Jesus fosse glorificado, que posição que ele ia ter, de uma forma arrogante, de uma forma orgulhosa. Então você imagina o temperamento dessa família de Tiago, de João, né? Que todos os discípulos morreram por morte natural, por morte mártire, né? Então por essa situação, João foi decapitado, Paulo foi decapitado, Tiago também, André, aquela cruz de Santo André, né? Para quem não sabe, aquela cruz quando a vicinal, né? O Cláudio pode me ajudar nessa parte. A vicinal vai cruzar ali a linha férrea, então é a cruz de Santo André. Então alguns historiadores apontam que André, discípulo de Jesus, foi crucificado daquela posição, daquele X, né? São muitas mortes violentas. Agora João não. Então você imagina essa transição de temperamento, de tudo isso explosivo, tempestivo, de todas o ismo aí que João era, ele foi o único a morrer de morte natural. Então você imagina todo ele vendo, assistindo. Então, com a sua idade bem avançada, quando ele escreveu isso, com mais de 80 anos, né, nós podemos assegurar isso, ele já era uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais experiente, muito mais calma, já não pensava como um adolescente de 20 anos, de 30 anos, né, um jovem de 30 anos. Ele já era uma pessoa que já viveu mais de 50 anos ministrando ali e implantando igreja, edificando igreja, sendo discípulo ali da igreja, né, servindo. Tem uma lenda que ele escapou disso daí, viu, Rose? Jogaram João no azeite fervendo, né? Então, na verdade, jogaram ele, mas tem uma lenda, né? Não tem como precisar isso daí, é uma informação extra-bíblica, mas ele passou vivo, né? Ele pulou lá, vivo lá, e se safou dessa situação aí, tá? Uma morte, um caldeirão de óleo fervendo, é isso daí. Ele passou por essa situação, tá ok? Então, por que ele escreveu? Então, você imagina ele já velhinho, mais de 80 anos, lá na cidade de Éfeso, vamos entrar por esse pressuposto, né? Que ele estava lá em Éfeso escrevendo. Por que ele escreveu isso daí? Ele escreveu, queridos, para provar que Jesus é Deus e também para provar para os seus leitores, para a igreja local e os agregados da igreja, vamos dizer assim, de uma forma apologética. O que quer dizer isso? Quer dizer que estava provando biblicamente, né, no caso dos escritos, principalmente do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É uma forma divina. Então Jesus, ele é o verbo, que nós vamos entrar nessa parte aí se der tempo. Então, para provar apologeticamente que Jesus, o Cristo, veja bem, o Cristo, que para os judeus é o Cristo ungido, Messias, e esse o Cristo também é Filho de Deus. Ele não precisava, João não estava interessado na genealogia, por quê? Porque já existia uma genealogia muito rica, né? E usa a encarnação de Jesus muito rica no livro de Lucas. E o livro de Lucas já estava circulando. Imaginamos assim. E também a Marcos, que era um dos mais antigos, o Evangelho de Marcos já estava falando, e também Mateus já estava circulando. Então as pessoas já tinham essa informação. Ele trouxe o quê? Um amparo filosófico, né, que nós vamos passar. Então, por quê? Para combater a heresia daquele tempo.
Quando nós chegarmos na carta de Éfeso, se Deus assim permitir, nós vamos falar daquela heresia que existia lá na cidade, né? Que era o gnosticismo, que foi desenvolvida, vamos dizer que foi o início ali, né? E depois no segundo século que ela pegou o corpo, né? Essa heresia. E a heresia que fala sobre o conhecimento, né? Eles supervalorizavam o conhecimento, a evolução do ser pelo conhecimento e umas paranoia dessa daí. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava combatendo essa heresia com esse evangelho. E o evangelho, ele também é um suplemento, né, como a gente falou, aos evangelhos sinóticos. Então era um suplemento, uma carga a mais de informação, uma carga a mais de história dos milagres, do discípulo ali, do discipulado. Tem muito amor envolvido, tem muito amor envolvido nesses pontos aqui, que se assim a gente conseguir falar. E escritos também não só para judeus, lembrando que Mateus foi para os judeus, provando que Jesus é o Messias, Marcos como servo, né, o homem de ação lá para os romanos, outro público, e Lucas para os gentios, provavelmente na região do Mar Egeu, que é ali a Grécia, toda aquela região, para cima da Palestina, né, se vamos dizer que Lucas morasse em Antioquia, então ele também já não pertencia mais a Jerusalém, não pertencia mais a Israel. Então era outro. Ele era gentil, né? Como nós vimos semana passada. E quando nós chegamos para os destinatários deste livro, dessa mensagem, João está preocupado não só com os judeus que existiam na diáspora, que significa a diáspora era os discípulos, os judeus que não moravam mais em Israel, mas em outras localidades, como nós vimos já no Segundo Templo, né? Lá na história do período interbíblico, né? Alexandria, no Egito, na Ásia, na Grécia, sempre tem judeu. Então tem mais judeu espalhado no mundo do que o judeu em Israel. Então João ele não está preocupado que só para os judeus, sim, para os judeus, mas também para os gentios. Porque naquela região de Éfeso existia muitos gentios, ok? Então, por que João escreveu isso? Então, para isso, para provar apologeticamente que Jesus, o Cristo, é Filho de Deus e um suplemento aos evangelhos sinóticos, escritos tanto para judeus como para os gentios. Amém? Tudo bem até aí? Mais alguma pergunta? Vai perguntando aí, não fica com vergonha não. Tá bom, queridos? Peculiaridades aí que nós temos do evangelho. Qual que é as curiosidades aí que nós temos? 90% desse evangelho não é encontrado nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Então, olha só, 90%. Então, é muita informação nova para os leitores, os destinatários dessa mensagem. Então, aquele público estava sendo privilegiado com essa informação para receber ali todo esse conhecimento. 7 vezes João escreve que Jesus considera-se Deus como o eu sou. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Êxodo 3, 14, quando Deus, Yahvé, aparece para Moisés, aí Moisés pergunta, mas se as pessoas perguntarem com quem que eu falei, o que eu falo? Mais ou menos assim. Aí Yahvé diz para ele, diga para eles, eu sou. Guardou? Lembrou dessa mensagem lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, vamos ler porque é bem importante nós lermos para poder chegar nesse conceito que nós vamos trazer aqui para vocês. 3,14, Êxodo 3,14, que diz assim, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Olha só que tremendo que é isso. Graças a paz, Alessandra, seja muito bem-vinda.
Então você vê esse ponto aqui importantíssimo. Aí o que João trouxe de informação que ele viveu como testemunho ocular lá da região da Galileia, principalmente, que aconteceu os fatos em Jerusalém. Ele trouxe 7 características de Jesus. E que ele diz lá em João, por exemplo, 6, 35 e 48. Eu sou o pão da vida. Então, olha só como que Jesus se apresenta. Eu sou, então, o verbo que se tornou carne. Então, o Filho de Deus, a divindade na terra, que é Jesus. Olha que tremendo que é isso. Olha que tremendo que é isso. E aí ele prossegue, são 7. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, mais uma vez. Clenira, graça e paz, seja bem-vinda. Abraço para o Rogerinho. Ele diz também, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus, leiam com atenção esse capítulo 11 de João, que é tremendo, tem muitas particularidades. E no capítulo 12, às vezes a gente passa desapercebido, né? Mas está dizendo ali que Lázaro, que foi ressuscitado, sentou na mesa junto com os discípulos, né? Junto com Maria, junto com Marta. Imagina, o cara que estava morto fazia 4 dias, e alguns biblicistas, né? Vamos chamar eles de especialistas, falam que Jesus ele ressuscitou propositalmente, porque eles acreditavam que ele era, até o 3º dia, era só um milagre que pudesse ressuscitar uma pessoa. E aí entra Jesus ressuscitando no 4º dia. Até a sua Marta e Maria fala que ele já estava cheirando mal, né? Então é algo assim tremendo, queridos. Então dedique tempo aí no capítulo 11 que você vai ser muito edificado com essa leitura. Aí prossegue, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é bem conhecido aí, lá do capítulo 14, 6. E diz também, eu sou o bom pastor, no capítulo 10. Eu sou a videira verdadeira. Olha só quantos, 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Olha que forte que é isso, queridos. Como que essa divindade, lá no capítulo 18 para 19, agora não consegui guardar tudo, né? Quando os soldados, juntos com Judas, chegam lá naquele espaço que eles estavam lá adorando, concentrado com seus discípulos, eles perguntavam que eles estavam procurando a Jesus. E aí ele diz, eu sou. Quando ele fala sou eu, ou eu sou, né, dependendo da tradução, as pessoas caem por terra. Então, porque é aquele poder divino que fluiu da vida deles, né? É o único detalhe, o único evangelho que traz essa informação, ok? E dentro disso, outra peculiaridade é que dos 7, como nós falamos no início, né, os 7 sinais que Jesus trouxe para este livro, para os destinatários, para os seus leitores, ele escreve 7 milagres. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver esse número, né? O número da perfeição, né? Eu não consegui estudar esse ponto, mas é uma curiosidade aí que vocês podem pesquisar e nos ajudar. Ou se você já sabe, compartilha aí, comenta aí conosco para que a gente possa entender um pouco mais. Mas mais 7 milagres, né, sequenciais, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos esses milagres também. E além desse, existiu mais um milagre, depois da segunda parte de João. Quem vai lembrar desse milagre? Lá no finalzinho, quando Pedro estava lá pescando junto com João, lá
no barquinho, né? Tem até uma musiquinha. E eles estão lá. E aí o que acontece? Jesus fala, joga a rede ali. E saiu 153 peixes, né? Grandes peixes ali eles estavam recolhendo. Isso também foi um milagre, né? E um milagre não é Jesus encarnado, Jesus ressuscitado. Era só o Espírito de Cristo que estava aparecendo ali para os discípulos. A partir do capítulo 20 nós vemos esses relatos, né? E vai até o 21. São 2 capítulos que ele aponta toda a trajetória de João, da ressurreição. Então vamos adiantar aqui, ok? Olha quantas informações ricas nós temos aí no Evangelho de João. O Evangelho de João é muito importante, queridos, para você dedicar, estudar, ler com paciência. Nessa semana a gente lê, só que a gente não consegue memorizar, guardar tudo, mas tem algum, sempre quando nós lemos a Bíblia, tem um versículo, um parágrafo que começa a nos comunicar de uma forma diferente. Então esse é o ponto, né, que nós devemos dedicar ali mais atenção. O livro, como eu disse já, né, é um livro dividido em 2 partes. O primeiro, Rogerinho, graça e paz, seja bem-vindo, prazer aí ter você com a gente. O primeiro bloco de informações é o ministério, João apresenta o ministério de Cristo, o ministério público. Então já começou já no capítulo 2, falando de João Batista, no capítulo 1, né? E no capítulo 2 também fala de João Batista, já fala dos sinais, né? Ali dentro... Oh, glória a Deus, pastorzão. Oh, aniversário do pastor Nedes, hein? Parabéns para ele aí, gente. Oh, glória a Deus. Feliz por você aí. Então, queridos, nós temos aí a primeira parte, que é o ministério público, né? Do capítulo 1 ao capítulo 2. Nós temos aí esse ministério público, onde acontece todos esses milagres que nós já falamos. E o segundo ponto, a segunda parte, aí já é mais tete a tete, é um ministério particular. Do 13 até o 17, a despedida dos discípulos. É muito forte, queridos, é muito tremendo. Se você também... eu falo que toda parte da Bíblia é importante, né? Esse capítulo é tremendo, esse também, o livro todo, tudo é tremendo, porque é a palavra de Deus, viva e eficaz, né? Que traz muita riqueza para o nosso espírito, renova a nossa mente, tem muita coisa. Mas do capítulo 13 até o capítulo 17 é um recorte ali que você pode fazer, 13, 14, 15, 16, 17, esses 5 capítulos que são ricos em informações, principalmente do amor, quando fala que Jesus é a videira, né? Vamos considerar que seja uma parábola, né? Outros historiadores, outros biblicistas já falam que não é, mas tudo bem, vamos entender que seja. Então ele traz muitas informações ricas ali no discipulado direto, vamos dizer, naquele discipulado ali com aquela porção das pessoas que vão trazer a continuidade, né? Da extensão do ministério de Cristo. E tem muita coisa. Por exemplo, sem querer me alongar muito, mas por exemplo, no capítulo 13 existe uma cena muito forte que marca ali a humildade de Cristo em contraste com o orgulho dos discípulos. Existia 12 discípulos lá que estavam reunidos e entraram no ambiente, num lugar que eles precisavam. Moacir também, seja bem-vindo, queridão. Glória a Deus, agora que eu estou vendo ele. Então, entraram no ambiente que existia lá a toalha, existia a bacia cheia de água lá para poder lavar os pés. Era um costume bíblico, costume local, né? Uma história, um contexto histórico, né? Melhor dizendo, daquele tempo, daquela região do primeiro século. Então existia isso. Não posso afirmar se isso existe ainda hoje, mas naquela época sim. Então o que acontece? Eles vinham com aquela sandália, desgastado da caminhada, quando chegava no lugar de descanso, de repouso, né? Quem fazia esse serviço, queridos?
Quem fazia esse serviço era o escravo, era o servo que estava ali naquela casa para trazer o refrigério para os pés. E aí você imagina a cara dos discípulos quando um esperando o outro, não, eu sou o primeiro, né? Eu sou o mais queridinho de Jesus, eu sou um dos 3, não, eu sou 12, eu sou primeira geração, vamos contextualizar. Eu sou isso, eu sou aquilo, não. Aí Jesus vai lá e pega a toalha. Vai lá, tira a capa dele, pega a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés. Aí você imagina a cena. Isso não está na Bíblia, mas você imagina na cena. Um discípulo olhando para a cara do outro. Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não tomei essa iniciativa? Porque o orgulho não deixava. Entende? Porque o orgulho não deixava ele romper nessa parte. Então Jesus ele foi e trouxe esse ensinamento que assim quebrou toda a altivez ali dos discípulos naquele momento, que ali onde ele traz a limpeza dos pés e ali fala, não, olha, realmente eu estava errado. Aí Pedro também muito tempestuoso, né? Fala, não, lava também minha cabeça, não sei o quê, não, vocês já são batizados, e tem todo aquele contexto lá. Entende, queridos? E o 14 ele fala que não vai desamparar os seus discípulos. Lembra que esse recorte do livro, do 13 ao 17, fala a respeito disso, da despedida de Jesus para os discípulos. Então ele já está falando, já está consolando, né, através do capítulo 14, que ele vai para o Pai e vai preparar um lugar. Lembra? Aí no 15 ele fala da videira, ele fala, no 14 ainda ele fala do ministério do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai vir trazendo essa renovação, né, trazendo a continuidade no ministério lá em Atos, mas a gente vê um pouquinho também no capítulo 20, né? Jesus já ressuscitado e soprando sobre a vida deles. E é tremendo, que é muita informação. E o 17 encerra com a oração sacerdotal. Então, essa oração, se você também puder dedicar tempo de observação nesse capítulo 17, vai te edificar demais. Vai edificar demais e é muito importante, queridos, é muito importante. Tem toda uma parte aqui que nós íamos começar a falar de todo o livro agora, mas não vai dar. Mas eu quero só chamar sua atenção lá no prólogo, na introdução. Eu quero trazer algumas informações bem rapidamente para a gente chegar na conclusão desta aula. É lá em João, do Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 18. Capítulo 1, versículo 1 até o 18. Então, nós temos aí essa primeira parte. Por que que ele fala? Lembra de Lucas? Ele faz uma encarnação, né? O advento de Cristo de uma forma muito rica, muito detalhada, muito preciosa. Mateus também fala, né? Então, mas só que João ele não está preocupado com isso. O que ele está preocupado? Em combater o pensamento, a razão da filosofia que circulava naquele tempo. Então é isso que João está em mente, por isso que ele usa essa palavra, né? Ele usa o logos ou palavra, né? Dependendo da sua... tem traduções que falam palavra, outros falam que é verbo, né? Mas vamos aí. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, já nesse versículo a gente já identifica bastante coisa. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí você vai lembrar de Isaías também que fala isso, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, já no capítulo 1, como a gente estava falando.
Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a crer por meio dele. Versículo 8. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aí o 10 de novo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí entra o versículo 12 que nós já mencionamos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos, olha só outro detalhe aqui, vimos, então, João testemunha ocular dos fatos. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único que poderia ser chamado naquele tempo de Filho de Deus. O primeiro, além de ser único, que veio do Pai, também trouxe a primícia para todos os outros filhos. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Esses 18 versículos, se você observar com cuidado, nós vemos particularmente do 1 ao 5, essa palavra verbo ou logos, ou a palavra mesmo, né? Que algumas outras traduções ela traz esse combate, porque Cristo, como eu anotei aqui, né? Cristo é para os judeus. Cristo é para os judeus. Então, os judeus estavam esperando o quê? Um rei que viesse a libertar de todo o Império Romano. Então, eles estavam esperando, mas era um rei diferente, não um rei. Eles esperavam um rei físico, mas na verdade era um rei espiritual, né? Que o que realmente aconteceu aqui, a consumação dos fatos. Mas a gente traz o quê? Essa informação que Cristo é para os judeus. O Senhor, dito aqui, é também para os gentios. É uma expressão gentílica, né, que o Merrill Tenney ele aponta na sua análise aí do Novo Testamento. E palavra ou logos traz esse combate ao pensamento filosófico da época. Então essas informações, lógico, são preliminares, né? Você precisa estudar mais a fundo a respeito disso. Porque a proposta da escola é a introdução do Novo Testamento, uma visão panorâmica bíblica do Novo Testamento, ok? Então com isso nós temos dimensiona, né, o evangelho para todo mundo no sentido universal. Entende? Por isso que é um livro, né, no caso, o evangelho é uma mensagem universal, não só para judeus, mas para todas as nações, para onde alcançar. E hoje, dentro do seu estado original, né, dentro do seu objetivo original, temos isso. Amém, queridos? Então é esse ponto aí que eu queria deixar para vocês. Nós teríamos outras reflexões para fazer, né? Só vou citar eles, que tem um período da reflexão que apresenta, né, do capítulo 1 a 19 até 4:54, apresenta como poder inerente, né, sobre as coisas, os homens e as instituições, a suficiência. Cristo é suficiente. Veja bem, Cristo é suficiente para todos os homens. Então esse é o ponto. Cristo é a suficiência, né? A suficiência está em Cristo. Não precisamos de outra coisa, de outro modelo, de outra pessoa, de outro método, de nada. A gente precisa de Cristo, né? Como diz aqui a palavra. E tem um período de conflito,
que com os saduceus, os fariseus, né, as autoridades estavam querendo matar a Jesus. O período da crise, o período da conferência particular, que nós falamos do 13 até o próximo, né, até o 17, o período de consumação, que é a prisão, o julgamento, a crucificação e morte de Cristo, até o 19, 20 já começa essa outra parte que é a ressurreição, né? E naturalmente a ressurreição foi a justificação final da fé, assim como a indicação da revelação por meio de Jesus, o Filho de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Estou muito feliz com esse trabalho. Estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo muito a respeito da Bíblia, que um dia uma pessoa disse que nós precisávamos, eu nunca esqueço isso, mas, né, de paralelo aí eu quero dizer isso, que nós precisávamos muito de estudar mais. E graças a Deus por essa palavra. Eu nunca esqueço essa palavra. E essa palavra trouxe hoje toda essa bagagem aí que nós estamos transmitindo para vocês. Louvado seja todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Então isso tem uma perguntinha aqui. Eu amo o último versículo. Eu amo o último versículo. Um Jesus que não se mede. Amém. Que não... entendi. Então o último versículo deve ser do livro, né, Rose? Você está dizendo. Glória a Deus por isso. Então, é isso daí, queridos. Amém? Então, louvado seja Deus. Vamos estar encerrando essa parte e vamos continuar em oração pelos pedidos, né? Tem um grupo lá do Relógio de Oração, o grupo que nós temos na Igreja Batista Nova Aliança para estar orando. Eu sei, 21, 25, né? Ela está colocando aí. Vamos ler aqui só para a gente encerrar. Mas é importante você estar sempre em oração por todos esses pedidos. Mesmo que você não esteja congregando conosco, mas eu tenho certeza absoluta que você tem recebido pedidos também de pessoas. O apóstolo, graça e paz, seja bem-vindo. Não sei se é bem-vindo, faz tempo que está aí, né? Então, nós temos toda essa prerrogativa aí de estar em oração, né? De estar ali participando do sofrimento, da aflição de todos os irmãos que estão passando por essas dificuldades, tanto financeira, enfermidade na sua saúde, psicologicamente, emocionalmente. Então é importantíssimo a igreja orar um pelos outros, independente da sua denominação, independente de tudo isso. Tem muitas pessoas que não são cristãs, não confessam a Jesus, ou estão confessando agora no desespero, mas nós devemos amar. Foi isso que Jesus trouxe, produzir frutos, né? Esses frutos lá de João capítulo 15 fala do quê? De amor. Então esse amor que nós precisamos demonstrar através desse cuidado, dessa atenção e assistência naquilo que for possível, né? Na realidade de cada um. Amém? Então diz aí, porém, vamos ler o 24 também, né, Rose? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Então, no caso, João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. É muita coisa, né? Louvado seja Deus por isso. É forte mesmo. Então, queridos, é importantíssimo isso, né? Que nós possamos estar dedicados, né? Estar compelidos aí em todas essas situações. Amém? Vamos orar para encerrar, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui mais uma noite abençoada, Senhor Deus, compartilhando esse estudo maravilhoso. Que, ó Deus, em nome de Jesus, possa trazer
Senhor Deus, conhecimento e graça sobre a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, ouvindo esta aula, Pai, que traga edificação para o corpo de Cristo, que a tua palavra seja honrada, meu Deus, e o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, coloca a tua mão de poder sobre todos aqueles que estão passando por situações difíceis dentro dessa pandemia, Pai, que a tua mão, tua destra fiel esteja estendida sobre o corpo de Cristo, sobre essa cidade, sobre o ímpio, o arrogante, o orgulhoso, que o Senhor tenha misericórdia, assim aquele que também, Deus, humildemente caminha com o Senhor, Senhor Deus, sem recursos e sem tanta instrução, Senhor Deus, mas que ele seja, Deus, alcançado pela tua misericórdia também, Pai, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, estende a tua mão de poder e faz proezas sobre esta cidade, Deus. Em nome de Jesus, que seja acelerado esse processo, Senhor Deus, da vacinação de toda a população do Brasil e do mundo, Deus, mas também olha por essa cidade, olha para os seus santos, olha para os seus escolhidos neste lugar, olha para aquele que vai ser salvo, Deus, olha para aquele que precisa confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador sobre toda a terra. Oh, meu Deus, olha para essas pessoas e que o Senhor estenda a tua misericórdia, estenda a tua graça, Senhor Deus, sobre cada pessoa que existe nessa cidade, Pai, e que essa cidade seja conhecida como o sol da justiça, a tua luz que possa iluminar todas as pessoas, como diz este livro que nós estudamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Feliz demais por compartilhar esse estudo bíblico para os irmãos e que nós possamos meditar na palavra de Deus, ser encorajado em cada aula para que nós chegamos ao pleno conhecimento, né, do nosso Senhor Salvador. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.